Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, salve galera! Dando continuidade então à nossa disciplina de recuperação de áreas degradadas. Agora nós vamos falar sobre o nosso 10º tema. Estamos usando aqui o material da professora Iane Gomes, da Estadual do Amazonas, né? E agora nós vamos falar sobre o modelo de recuperação de áreas degradadas. A gente já falou sobre processo sucessório, como isso se dá, e agora a gente vai ver alguns modelos, né? Vamos dar destaque aqui para a indução de banco de sementes para a condução da regeneração natural e adensamento de mata em recuperação. Vamos falar também sobre plantio homogêneo, misto e dar uma relembrada em sistemas agroflorestais que a gente já falou em outras aulas, beleza? Então, o primeiro passo, esse passo a passo, aliás, aqui é muito legal para a gente saber qual o modelo de recuperação a ser usado. Primeiro, a gente tem que ter o histórico do uso do solo. E aí a gente vê a situação da área a ser recuperada. Se ela possui fragmentos de vegetação e banco de sementes, se sim, se possui fragmentos de vegetação e banco de sementes, aí cabe a seguinte pergunta. O objetivo é restauração? Se o objetivo não é restauração, que nós já vimos a diferença de regeneração, recuperação, restauração, etc. Se o objetivo é restaurar, não é a restauração, então qualquer tipo de plantio pode ser realizado de acordo com o objetivo da recuperação. E não é recomendável desmatar para fazer plantio homogêneo, né? Que nós também já vimos plantio homogêneo, que pode ser utilizado em alguns casos, né, para uma área degradada. Agora, se o objetivo é restaurar, então tem que buscar conduzir a regeneração natural com adensamento e enriquecimento de espécie. Então, aqui a gente pega um exemplo de final de degradação, corte raso, e uma pastagem do lado, e é uma área que precisa ser recuperada. Então, como a gente, como a gente sabe, então, o modelo de recuperação a ser usado, né? Então, a gente vem aqui, se o objetivo não é restauração, qualquer tipo de plantio pode ser realizado com o objetivo de recuperar, e o sistema agroflorestal é um dos que pode ser pensado para restauração. Agora, se o objetivo é restaurar aquilo que tinha, o objetivo é restauração, então a gente pode pensar em empréstimo de serrapilheira, que vem o banco de sementes, né, que é o processo de transferência de solo, né, e plantios com alta diversidade. Nós vamos dar um pouco de destaque em cima disso nessa aula de hoje. Então, as bases teóricas, né? Vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente já falou que são importantes na dinâmica de florestas tropicais, que são as bases conceituais para a restauração ecológica, né? Tem 3 aspectos principais: a sucessão secundária, que a gente já viu, a importância da biodiversidade e a relação entre plantas e animais. Então, dando uma relembrada, né, a restauração de uma área degradada se dá na compreensão dos processos de dinâmica da floresta, sobretudo ligados à regeneração natural. Então, a regeneração natural é o ponto que a gente quer chegar. E até que o solo e as plantas consigam realizar essa regeneração de forma natural, ou seja, a área ser recuperada, a gente precisa que o processo de restauração aconteça, né? Quando, na verdade, a gente vai ver que o grande objetivo do processo de restauração é restabelecer esses processos naturais para que o solo e as plantas do local voltem a ter esse processo de regeneração natural. Fique tudo tranquilo e não tenha mais problemas, regenerando naturalmente sem precisar de intervenção antrópica. Beleza? Na dinâmica de sucessão florestal, a gente já falou, né, da sucessão de clareiras, né? Então, a gente tem, quando tem uma clareira, uma queda natural acidental de uma árvore,
né? E aí a gente tem a recolonização da clareira. Isso se dá por meio da sucessão secundária, eu não vou entrar em muitos detalhes, que na aula passada a gente falou sobre a dinâmica de clareiras, né? Por meio da sucessão secundária, e aí a gente tem a ocupação da clareira, né, por uma floresta primária e uma vegetação secundária. É um processo lento e gradual, vai variar conforme cada local, e é isso que vai restabelecer e regenerar a vegetação naquele espaço, né? Aqui, né, um exemplozinho, né, que é a descontinuidade, então, na estrutura do dossel causada por uma ou várias árvores, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter condições ambientais diferentes daquele daqui do dossel fechado. A gente vai ter um impacto, uma chegada maior de luz solar, a gente vai ter uma mudança no processo de competitividade, não só por luz solar, mas também por nutrientes no solo, né? Porque as grandes raízes já não estão presentes ali. Então, a gente tem um novo processo, porque a chegada de sol, em especial, não vai ser mais controlada pelos indivíduos aqui do dossel dominante. Então, você vai ter aqui um processo de uma clareira que vai poder ser recolonizada, ser revegetada da maneira como aconteça de forma natural. Não vamos entrar em muito detalhe, a gente já viu essa matéria. As classificações das clareiras, claro, podem ser clareiras naturais, né, quando a gente tem aqui um processo como esse que a gente está vendo, ou as artificiais, quando o ser humano vai lá e, por exemplo, constrói um aeroporto clandestino no meio da Amazônia para tráfico de drogas. Isso é uma clareira artificial, por exemplo, né? E essas clareiras também existem. E quais essas características que a gente vai ter no interior da clareira, né? A gente tem um aumento na quantidade e na qualidade da luz, então, obviamente, a luz solar aumenta bastante nesse processo de clareira. Por consequência, a temperatura do solo também aumenta, modificando a estrutura também da microbiota, que a gente já estudou, né, a microbiota presente no solo. Então, essa temperatura do solo vai afetar toda essa microbiota. Vai ter uma diminuição, portanto, da umidade relativa, que é fundamental para minhocas e outros seres vivos presentes no solo, né? Então, a umidade da superfície do solo junto com a umidade relativa diminuem. Por diminuírem, então, você tem uma mudança na estrutura do solo, né? E vai aumentar a decomposição e disponibilidade de nutrientes. Por quê? Porque com a presença do sol, você tende a ter também um aumento dessa decomposição, né? Por conta do aumento da estrutura de bactérias que vão estar ali presentes, né? Isso vai acelerar o processo de decomposição ali presente. Então, a disponibilidade de nutrientes aumenta porque fica ali presente, né? A decomposição acontece, mas aqueles fungos e bactérias de áreas úmidas não estão presentes porque a gente teve uma diminuição da umidade. Então, a disponibilidade de nutrientes ali naquele solo fica mais presente. Não sei se fiquei claro, mas se não ficou, você faz uma pausa aí e volta para entender direitinho essa relação entre disponibilidade de nutrientes e umidade. Tem uma relação que é inversamente proporcional, beleza? A decomposição ela acontece com maior velocidade quando a gente tem um processo de maior umidade presente. Bom, essas clareiras também, né, segundo grupos de espécies, podem ser clareiras pequenas, né, que você vai ter espécies típicas de estágio tardio de sucessão, né, que aí você vai ter as espécies clímax, porque como a clareira é pequena, você vai ter o estágio tardio de sucessão, então as espécies clímax conseguem repovoar rapidamente. Agora, a clareira pode ser muito grande, né? Tem clareiras do tamanho de estádio de futebol em regiões amazônicas. Então, aí, você vai ter o estágio mais inicial da sucessão e você vai ter essas plantas pioneiras, né? A gente já estudou essas plantas pioneiras, a gente já viu. Então, uma revisão ainda da dinâmica de sucessão florestal que é importante, que essa composição de espécie, então, muda durante o processo sucessório, a gente já viu isso, né, que é dividida em grupos ecológicos sucessionais, as pioneiras secundárias iniciais e as secundárias tardias e clímax, né. Então, aqui alguns exemplos, né, que é importante a gente conhecer para a separação de espécies de floresta tropical em grupos ecológicos, em função das características. Então, a gente tem as plantas de crescimento muito rápido, né? E essas plantas de crescimento, então, muito rápido, pioneiras, já vão diminuindo o seu processo de crescimento até o grupo ecológico clímax, né? Até a gente ter um local clímax. O processo da madeira,
né, que é muito leve na pioneira, é leve na secundária inicial e vai ficando cada vez mais dura até a floresta clímax, né, até a característica do clímax. Então é legal para a gente entender essas características. A tolerância à sombra. As pioneiras são muito intolerantes, elas precisam de muito sol, e isso vai diminuindo à medida que a gente chega na floresta clímax, né? Que aí elas já são bastante tolerantes à sombra, basta pensar na estrutura do dossel, que é muito grande, né? A regeneração se dá nas pioneiras pelo banco de sementes e depois, a partir disso, pelo banco de plântulas, né, que crescem, ficam ali pequenininhas, esperando a oportunidade de ter uma alteração nessa estrutura da microbiota, né, do microbioma, para ela poder crescer. O tamanho das sementes e dos frutos também varia, de pioneiras que têm sementes muito pequenas, aumentando até na floresta clímax, que a gente tem sementes grandes e pesadas, né? E a idade da reprodução, que é prematura, né? E vai aumentando o tempo, assim, no intervalo, em média, de 5 anos, né? De 5 a 10 anos, e até as tardias, né? E o tempo de vida, que é muito curto, né? Nas florestas pioneiras, que vai aumentando de curto para longo até muito longo nas clímax, né? Que você tem florestas, não, você tem árvores com muito mais de 100 anos. A gente tem algumas sequoias gigantes que têm dezenas de milhares de anos, né? Que são florestas, exemplos de árvores de florestas clímax, né? Então isso precisa ser observado, precisa ser entendido. São características importantes da gente comentar. As fases de sucessão, né? Que a gente tem a fase 1, que dura até 4 anos, que é formado principalmente por herbáceas arbustivas pioneiras, e isso aqui mostra também como a sucessão ela não se dá tão rapidamente quanto alguns imaginam, né? Até se tornar uma floresta literalmente madura, em especial florestas ombrófilas densas. Aí depois, na fase 2, que dura de 4 a 7 anos, já tem espécies heliófitas, povoamentos homogêneos com espécies agressivas, né? E essas espécies agressivas, é muito importante que se tente evitar espécies invasoras nesse ponto aqui, né? Do tipo braquiária, capim-gordura, porque elas são agressivas até demais e conseguem competir por recurso com o ambiente natural, então é um risco que se tem aqui no processo de regeneração natural, né? O uso de espécies tão agressivas, e aí você tem esses estratos de floresta. Na fase 3, a partir de 8 anos, as espécies heliófitas começam a desaparecer, aumenta a competição das espécies umbrófilas que começam a chegar, até se tornar uma floresta de transição de 15 a 20 anos, né? Com espécies umbrófilas e heliófitas, então você começa a ter literalmente uma diferença, né? Você consegue perceber dois estratos, os estratos das plantas heliófitas, né? E os estratos das plantas umbrófilas, até culminar numa floresta madura, quando passa de 50 anos, né? 60, 70 anos, quando você tem um aumento significativo das espécies umbrófilas e um aumento da diversidade, fazendo com que a gente tenha uma floresta extremamente diversa, né? Então essas são basicamente as fases da sucessão que acontece num processo de regeneração natural, quando a gente pensa numa área a ser revegetada, né, a ser reconduzida ao que era no passado. O banco de sementes, já falamos brevemente em outras aulas em banco de sementes, e o banco de sementes é muito importante porque em áreas não perturbadas, né, não muito perturbadas, você tem algumas manchas, né, então tem fragmento de vegetação próximo. Eu trabalhei com isso na minha tese de doutorado. O banco de sementes é uma das formas mais interessantes de revegetação que a gente tem. E ficam sementes armazenadas na camada do solo. Então você faz a transposição desse solo, e essa transposição do solo carrega um banco de sementes que está ali presentes, que vão ajudar na revegetação daquela área. Né? Então, olha que interessante aqui, né? O uso do banco de sementes, do banco de plântulas, numa área revegetada, numa área degradada, né? Numa clareira antrópica, né? Feita pelo ser humano. E 5 anos mais tarde a gente consegue perceber que, por conta do banco de sementes, né? A gente tendo uma rebrota com sementes crescendo, a gente já consegue perceber uma revegetação, né? Dessa estrutura aqui que foi destruída. Então, isso aqui condiciona, né, o surgimento dessa vegetação, como a vegetação secundária, e o banco de sementes joga um papel extremamente importante nisso. Então, é uma das formas de
de regeneração natural mais interessantes que a gente tem. Já falei sobre isso, revejo agora, falo novamente, porque vale a pena a gente levar isso em conta. A condução da regeneração natural, então, são medidas que a gente vai adotar para minimizar os fatores que retardam a regeneração natural, e vamos falar um pouquinho deles. Incêndio é um, né, que é um problema que acontece, seja por figuras desavisadas e irresponsáveis que colocam fogo no mato, seja por fatores naturais. O cerrado é um bioma que sofre incêndios naturais, por vezes, né? Ataque de formigas, uso excessivo de fertilizantes e produtos químicos. Então, são alguns dos fatores que retardam essa regeneração natural, né? E a gente vai ver métodos também que aceleram a recuperação natural, que são os plantios de enriquecimento, e vamos ver como isso se dá. Então, aqui, quando a gente pensa em enriquecimento, em plantio de área de enriquecimento, né, para enriquecer uma área de recuperação, é basicamente o seguinte: a gente tem o modelo 1, né, que é o plantio de 13 árvores, 8 pioneiras nas bordas, aí você tem 5 não pioneiras no centro, sendo que a mais central é a espécie clímax. Esse modelo é interessante para pequenas clareiras abertas na vegetação. Então, isso é uma das formas de revegetação que a gente tem, né, que é o enriquecimento em áreas de recuperação. Então, a gente trabalha com esse modelo e vai fazendo o plantio de maneira a contribuir para a revegetação, uma das formas de área de enriquecimento de área de recuperação que a gente tem. Em área já em recuperação, também você pode já ter os capoeirões que a gente falou nas aulas passadas. Você pode ter árvores não pioneiras plantadas em linha. Tá meio ruim aqui de ver, mas está aqui, ó, em linhas. E aí são plantadas em linhas nas picadas que devem ser abertas na vegetação. Aí você tem aqui o capoeirão e você tem a não pioneira plantada. Isso aqui é mais uma forma de enriquecimento de área de recuperação que pode ser feito, né? É outro modelo que a gente tem, né? E aqui o modelo sucessional de plantio de árvores nativas em módulos, né? Você pode também usar esse módulo de hexágonos que você tem aqui nesses vértices, né? Você tem pioneiras, aqui pioneiro, vou pegar esse aqui, 2 pioneiras em cima, 2 pioneiras embaixo, a clímax no meio e secundárias no entorno. Aqui é onde a gente tem, então. É um pouco similar, né, a esse modelo 1 aqui, mas o modelo 1 exige mais espécies, mas esse modelo hexagonal é pensado na mesma ideia para enriquecimento de área de recuperação. Então, a gente consegue perceber aqui, né, 3 técnicas que ajudam no enriquecimento de área de recuperação, que são importantes a gente conhecer, porque podem contribuir para o nosso conhecimento e para a gente entender melhor quando fala de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente tem, né, a fase inicial do plantio. O crescimento das espécies pioneiras se destaca, né, porque elas têm um crescimento muito rápido, tem um processo de reprodução muito rápido. Depois a gente tem as secundárias iniciando, né, começando o crescimento das secundárias, elas pequenininhas aqui, e se aproximando dessas pioneiras, e aí depois as tardias começam a ter seu desenvolvimento favorecido pelo sombreamento, começa a formar um microdossel, e as espécies de rápido crescimento, né, começam a ir desaparecendo, a ir diminuindo, porque são espécies ideais para revegetação. Então, a gente tem essa fase inicial do plantio, a fase mediana do plantio, até culminar com a fase do plantio, onde essas espécies tardias já começam a ganhar esse espaço. Critério de seleção de espécies. Fundamental, deve ser nativa da região onde ser feita a recuperação, senão você vai trazer uma espécie invasora, aí é um problema, pode cair naqueles problemas que a gente já estudou, né, de espécie invasora, que causa problema, que causa um desequilíbrio ecológico, porque ela vai competir por recurso com as espécies que são nativas. O ideal é que ela tem que ter crescimento rápido para combater as plantas invasoras, porque por mais que você trabalhe apenas com espécies nativas, vão aparecer espécies invasoras, porque é trazido das mais diversas formas, seja semeadura indireta, seja passarinho, seja carreada pelo vento. Então, você tem que ter essas espécies nativas da região para ter crescimento rápido, para combater as invasoras, para essas espécies nativas crescerem. Produção de frutos, isso é muito importante, porque essa produção de frutos atrai a fauna, então traz a fauna para enriquecer esse processo de regeneração.
e, obviamente, vai ser promotora de interação ecológica, né? E essas interações ecológicas são muito importantes, inclusive os processos sucessionais que a gente já estudou, né? Então a gente tem que pensar nisso daí, porque é muito importante lembrar que um dos critérios fundamentais para o processo de revegetação é as plantas serem nativas. Bom, outro exemplo que a gente tem outra técnica, né, são os plantios homogêneos. A gente já falou sobre os plantios homogêneos lá de pinos, a gente já falou sobre o plantio homogêneo de eucaliptos, que só usa uma espécie para composição do reflorestamento e tem fim comercial. É o ideal? É claro que não é o ideal, mas se tiver só ele, é melhor ele do que ficar aquela área degradada, não é verdade? A gente tem que pensar nisso daí. Então a gente tem o plantio homogêneo, que a gente já viu, e o plantio misto. No plantio misto, então, a gente tem os catalisadores da sucessão ecológica, através dessas técnicas que a gente está comentando aqui, usa muitas espécies, e, de forma geral, não tem fim comercial, a não ser alguns casos que a gente pode ter, né, no caso das agroflorestas, que pode ter também um fim comercial. Então, o plantio misto ele se diferencia do plantio homogêneo quando a gente percebe o que vai ser utilizado para favorecer o processo de sucessão ecológica. Preparo de uma área para o plantio. Então, quando você vai preparar essa área para o plantio, o que você tem que ter? Tem que ter acero, instalação de cerca de forma geral, porque o acero tem uma importância muito grande, especialmente no cerrado, para prevenção de incêndio. Porque chega incêndio, então se as espécies já estão direto naquela área, na borda, então você tem um aumento da chance desse incêndio destruir toda aquela mata que está ali presente. Então um acero de pelo menos 5 metros de largura em torno da área de plantio, é importante o acero para essa prevenção, quando a gente vai fazer esse processo de regeneração, né? É importante que esse acero esteja limpo, porque senão ele fica revegetado, ele se transforma numa parte da floresta que está sendo regenerada, então ele perde a função de acero, então tem que ter manutenção do acero, é muito importante, e depois que as mudas já estão revegetadas, já está tranquilo, você já tem uma floresta indo para o clímax, aí você pode até pensar em revegetar o acero. E cerca. Quando que você vai ter cerca? Você vai ter cerca quando tem risco de entrada de animais de gado, por exemplo. Senão o gado vai pastorar, vai pastorear toda a sua amostra, todas suas plantas pioneiras que estão revegetando o local. Então, cercas e aceros podem ser necessários quando você vai preparar uma área para plantio de revegetação. Eu já trabalhei com isso e eles são extremamente importantes. Eu já tive situações de colegas meus que perderam amostragens e trabalhava com a flora da sucessão secundária das espécies pioneiras e entrou umas vaquinhas lá e pastorearam a amostra dele. Então isso acontece, a gente tem que estar atento à cerca, tem que estar atento a acero, porque são situações que podem fugir do nosso controle e podem atrapalhar o processo de revegetação que está acontecendo. Outra coisa, controle de formiga. Formiga, né, é um problema, né, apesar dela ter uma importância na natureza, ser um indicador de área preservada, o controle de formiga cortadeira tem que ser feito o tempo todo. Se possível, com o uso de isca, né, você tem especificações técnicas específicas, mas tem que ficar de olho no caso de presença de formiga cortadeira, porque se tiver presença de formiga cortadeira, vai ter que fazer o processo de uso de iscas e o controle de formigas, porque causam muitos problemas. Então a gente tem aqui, né, as principais espécies de formigas cortadeiras no Brasil, apesar do destaque que está dado para o Amazonas, no caso aqui de Minas Gerais, a gente vai ver que a gente tem várias, né? Cabeça de vidro, a gente tem a saúva-limão, a gente tem a saúva-limão do norte, a gente tem a chamada quem-quem de árvore, né? Então a gente tem a quem-quem, então a gente tem a formiga mulatinha, então, e a quem-quem mineira, né, que é daqui. Então, a gente tem que fazer esse combate dos principais gêneros de formiga cortadeira que ataca o plantio florestal, né? E as principais que a gente tem é a Acromyrmex e a ata. Então, atenção nisso daí. Com essa tabela você consegue perceber quais são as principais e tem que fazer o controle dessas formigas cortadeiras. Como você faz o controle de formiga cortadeira? A gente trabalha com parcelas do acaso, né? E coloca essas iscas para monitoramento. Você pode trabalhar em parcelas do acaso, dessas diversas formas, né? E aqui, numa reserva, o esquema de amostragem em parcelas do acaso,
para monitoramento de formiga cortadeira, né? Você pode ter em transectos para faixas para monitoramento, você pode trabalhar também com essas parcelas do acaso, com essas amostragens para você perceber se está tendo presença de formiga. Então, olha como é que é interessante no processo então de regeneração a gente também fazer o controle dessas formigas cortadeiras que podem ser uma verdadeira praga no processo, atrapalhando a nossa revegetação. Preparo para a área de plantio, alocação do plantio. Então, o que a gente tem que ter? O sistema de alinhamento que a gente vai fazer para o plantio pode ser o quadrado ou retangular, né, usando a esquadria aqui na imagem, né, em terrenos planos ou triângulos em áreas de declive. Então você usa essas linhas aqui para marcação das covas, né, e aí os dois aqui no caso de triângulos, né, os dois vértices superiores das linhas ficam em locação subsequente à linha superior, e a terceira, que nesse caso aqui, onde está inchada, é onde você vai ter a locação da nova cova. Você pode ter esse exemplo aqui, ó, aqui plantio em declive de castanheira, ó, um plantio aqui triangular. Né? Olha como é que fica interessante. E aí a gente tem os quadrados, eu já trabalhei com esses quadrados em área plana, né, ou área semiplana, e em área inclinada, esses modelos triangulares, beleza? Espaçamento. Os espaçamentos já são tradicionalmente conhecidos, está aqui na tabela, vou falar dele já já, né? E esses aspectos devem auxiliar no espaçamento, perceber disponibilidade de recursos, né? Então você tem que trabalhar também com isso, porque às vezes pode ficar caro um processo de regeneração se você for ter que ter o trabalho de pessoas específicas. Então, os espaçamentos mais utilizados em plantio misto, né? É aqui no espaçamento entre linhas de 2,5 a 2,5 é o principal, mas pode variar de acordo com a densidade do número de mudas por hectare. Você pode adotar outras distâncias, né? Mas o ideal é esse daqui, 2,5 por 2,5, uma densidade de 1.600 mudas por hectare. Né? E aí tem todo aquele processo que a gente já viu para a regeneração, né? De maneira que essa regeneração se dê de maneira natural e a gente não tenha problemas, né? Controlando todos os riscos, né? Formigas, incêndios, etc. Espaçamento. Por que a gente tem o espaçamento? Propicia a cada espécie a área para desenvolver seu sistema radicular e aéreo. Isso aqui é muito importante, porque senão ele começa a competir debaixo da terra por espaço para a raiz e começa a competir antes da hora pelo espaço de luz solar, pelo espaço aéreo. Então começa a criar um microdossel antes da área necessária. E o que a gente tem que levar em conta? Característica ecofisiológica da espécie, a qualidade do sítio, do local que está, quais são os objetivos, é regeneração natural, não é, qualidade e volume esperado de madeira, que tipo de espécie que está sendo plantada, é para madeira de lei, é frutífera, o que é? Vai ter manutenção? Além de, claro, o risco de erosão, né? Isso aqui é muito importante, depende da espécie, e quais os cortes vão ser previstos. Se você pensar num plantio homogêneo, aquilo vai ser tudo cortado. Então você tem que pensar no espaçamento que propicia isso daí. E o espaçamento é importante, como a gente já viu aqui, né? O espaçamento entre linhas e na linha para o replantio, para a regeneração natural. Preparo para a área de plantio. A gente vai ter, então, o tamanho da cova, claro, varia de condição para a condição do solo, né? A gente não pode dizer que lá no semiárido vai ser o mesmo tipo de cova do cerrado, mas o tamanho mínimo recomendado é 40 por 40 por 40. Então você faz uma cova 40 por 40 por 40 e você vai fazer os tratos conforme as características físicas do solo. E essas características físicas a gente vai observar. Em áreas degradadas, é raro encontrar solo com disponibilidade de nutrientes. Então, você vai ter que fazer o processo de adubação. Isso aqui é fundamental. Quando é possível, a análise do solo é fundamental. Agora, se você não tiver condição de fazer a análise do solo, né, o desconhecimento do solo, você vai ter que pensar no modelo de adubação média. E aí, de forma genérica, a gente recomenda o quê? 200 gramas de calcário dolomítico por cova, 150 a 200 gramas de superfosfato simples e 30 a 40 gramas de cloreto de potássio. Então, a gente consegue ter uma forma mais ou menos média que pode ser usado para o replantio, para o início desse processo de replantio. A adubação, então, 30 dias antes do plantio, senão isso aí queima a raiz e aí destrói, não vai funcionar nada. E outra possibilidade é um adubo composto na quantia de 4, 14 e 8, disso daqui, de 150 gramas por cova.
Tá beleza? Então a gente tem uma média. Se tiver condição de fazer adubação orgânica, que é sempre melhor, né? É sempre o ideal a gente trabalhar com adubação orgânica, 5 a 10 litros de composto por cova, né? Que aí você vai ter uma adubação orgânica bacana, deixa lá um tempo, e aí em seguida você começa o plantio. Além de você colocar na cova, é fundamental, quando você utiliza adubação orgânica, também espalhar o composto entre as linhas. É por isso que a gente vê o composto lá da adubação na cova e espalhado na área para favorecer esse processo de recolocação de nutrientes nesse solo. A instalação do plantio, se possível não, é o ideal, no início do período chuvoso, porque essas chuvas vão favorecer o crescimento dessas plantas, né? Então, fim do período seco, início do período chuvoso, muita atenção com as mudas produzidas em sacos, quanto à condição das raízes. A nossa região aí de Pinhuí é uma região cafeeira, então a gente vê que mudas que muitas vezes vêm em sacos, tem o problema de enovelamento das raízes. Isso é um problema porque as raízes podem não estar se desenvolvendo direito, então, se possível, cortar o fundo desses sacos para ter o desenvolvimento dessas raízes, né? E aí, o plantio, você faz uma coveta na cova e aí coloca a muda de modo que ela fique no nível de superfície do solo. Não vai afundar a muda e deixar uma folha para fora. Você tem que deixar a muda de maneira que ela fique no nível da superfície do solo, para depois ter todo o procedimento para ela ter o processo de revegetação. Aqui um plantio de ingá, né, que é típico do cerrado e também de algumas áreas do semiárido, então muito interessante aqui o processo acontecendo. Aqui um processo de revegetação, observa que a gente tem aqui o plantio de mudas e aqui a gente tem o banco de sementes, né, com a transposição do solo acontecendo. Aqui o plantio de mudas acontecendo, outra imagem mais distante que a gente consegue perceber, próximo a uma área, então está fazendo o processo de revegetação, inclusive vendo qual desses processos pode ser mais educado. Educado não, mais adequado, falando bobagem. Manutenção do plantio, capinas e roçadas. As capinas de manutenção têm que eliminar as plantas daninhas, isso aqui é muito importante quando a gente está falando no plantio. Então, evita a planta daninha que provoca abafamento excessivo à competição. Isso aqui é muito interessante quando a gente tem situações como essa aqui, ó, que a gente está fazendo plantio de mudas. Então, nesse caso, tem que fazer a capina, o coroamento no raio de pelo menos 50 centímetros em torno da muda. Também não é roçar tudo, não. 50 centímetros em torno da muda para permitir que essas plantas daninhas não estejam competindo por nutrientes com essas plantas que a gente quer que se desenvolvam naquele local. E a primeira capina, 30, 40 dias após o plantio, e você segue essa média, né? Você segue essa média para conseguir garantir essa capina, né? E aí você tem um monitoramento. E o que o monitoramento visa fazer? Ele visa acompanhar a evolução e ver se está tendo algum problema, inclusive lá das formigas, entre outras coisas. Então, fazer a contagem periódica de sobrevivência das mudas. Quando a gente faz o processo de revegetação, a gente faz isso. Medida, você mede o crescimento das mudas, vê quais estão se adaptando melhor. Controle de plantas invasoras através da capina, que a gente já falou. Recrutamento de plântulas, porque podem surgir novas plantas, novas espécies por sucessão, e ver se elas são interessantes, são do local, mantê-las ali e perceber se já está tendo a chegada da flora, porque no processo de regeneração natural, a fauna é fundamental para que a gente tenha a regeneração de todo esse processo, beleza? Então aqui, ó, uma área plantada aqui, né, preparada para plantio, a mesma área 5 anos após o plantio, né? Olha que interessante. E aqui, a área preparada para plantio, a mesma área 1 ano após o plantio. Então a gente consegue perceber como essas técnicas dão retorno e como são interessantes, né? Como são importantes para a gente, como são interessantes e como a gente consegue perceber esse processo acontecendo. A gente já viu outros problemas a serem monitorados, ataque de pragas, né, que pode acontecer, e queimadura de sol nas folhas das mudas. Isso tem que ficar atento. Aqui um exemplo de ataque de praga, né, formiga em especial, né, e aqui queimadura de sol. Por quê? Porque é uma planta que não era adequada, não é uma planta de sol, uma planta de sombra, que foi plantado direto no sol. Então, aqui um erro do processo de escolha das espécies para o plantio. Aqui um plantio homogêneo de mogno, a gente já falou sobre esses plantios, observa que esse aqui está em triângulos, né? A gente consegue perceber aqui. Aqui, um plantio misto, mogno e laranja, olha que interessante. Uma floresta de plantio misto, que a gente consegue ter essa relação. E
Nos plantios mistos, como que a gente escolhe as espécies? O critério é ecológico, tolerante, inibidora, facilitadora, que a gente vai ter esse processo aqui de escolha, ou o critério fisiológico, uma de grande capacidade fotossintética, uma no meio que pode sofrer estresse hídrico e outra que pode sofrer, que tem exigências nutricionais. Então a gente consegue fazer os plantios mistos de modo que elas consigam completar as características umas das outras, fazendo com que essa floresta mista que está sendo plantada possa cumprir o papel de regeneração. Aqui alguns exemplos de critério de escolha de espécie, né? Ecofisiológico, o ingá e o urucu vermelho, que são tolerantes ao estresse, eficiência fotossintética. Aqui, no caso, o ingá é a vísmia, que é indutora de sucessão florestal. Aqui alguns exemplos de escolha de espécies. Sistemas agroflorestais que a gente já falou, aqui o sistema silvia-agrícola, que integra a ação simultânea de árvores e cultivos. Então aqui a gente tem ingá, bananeira, freijó, cacau, né, tudo junto aqui. E o componente florestal sem a presença de árvores, não é um sistema agroflorestal. Tem que ficar muito claro isso para não errar a definição. Então, o componente florestal é obrigatório para a gente considerar um sistema agroflorestal. E aqui a gente tem os serviços prestados pelas principais árvores que a gente vai ter aqui nesse sistema agroflorestal, né? O freijó e o ingá, que vão fazer a absorção de nutrientes do solo, né? Porque tem raízes muito profundas, protegem o solo contra o impacto direto das chuvas. Então, aqui, o freijó e o ingá jogam um papel nisso, né? O ingá crescendo aqui, forma a liteira da camada superficial para queda de biomassa fresca, que favorece o crescimento das outras espécies, forrageamento de abelhas, aproveitamento de ramos do ingá como lenha, que também tem um outro uso, né? E, depois do crescimento, a venda da madeira do freijó e o plantio de novo freijó, já que ela tem um valor como madeira de lei. Então, aqui o sistema silvio-agrícola, né, que a gente já falou de outras áreas, que também é importante a gente sempre destacar. Vantagem do uso dos sistemas agroflorestais. Intensifica o uso da área com maior possibilidade de renda. Isso é uma coisa que a gente já falou em outras aulas, é muito importante, porque além de gerar produto de subsistência, garante maior possibilidade de renda para o produtor, e esse produtor, ele passa a ter maior interesse, porque senão ele fica ferrado, ele só tem a revegetação, ele não tem retorno, ele vai acabar degradando aquilo de novo. Melhora a qualidade do solo combatendo a erosão, maior eficiência na ciclagem de nutrientes, a variação de espécies é muito grande, então você tem uma ciclagem de nutrientes acontecendo o tempo todo, diversificação na produção, você tem o uso na dieta alimentar também do produtor e do seu entorno, né? Uma produção por muito tempo, distribui melhor a mão de obra. E outra coisa, né, quando você consegue fazer esses SAFs em consórcio de alguns produtores, em forma de cooperativas, que são as mais indicadas, você tem produtos diversificados que vão poder competir no mercado. E quando eles competem no mercado, como eles tiveram uma origem agroflorestal, eles têm vantagem no mercado, inclusive a nível de preço, porque tem consumidor que está disposto a pagar para não ter agrotóxico, não ter uso de pesticida, entre outras coisas, né? Melhora a constituição também do uso de madeira, se for o caso de abater para venda de madeira de lei, para depois fazer o replantio, ajuda na fauna, ajuda na revegetação, ajuda no processo de corredores ecológicos, religando manchas florestais, né? E a produção não exige muita mão de obra nas tarefas de trato cultural e manejo. Então, as agroflorestas são também muito interessantes, já falamos sobre elas, e agora estamos vendo mais algumas vantagens que elas podem ser usadas. Então, resumindo, né, a gente tem a situação da área ser recuperada, se ela possui fragmentos de vegetação e banco de sementes, e aí o objetivo, se há restauração, se não é qualquer tipo de plantio, e sempre não recomendável plantio homogêneo, e se o objetivo é restauração, a condução da regeneração natural, como a gente já viu. E empréstimo de serrapilheira, banco de sementes, plantios com alta diversidade, que a gente falou um pouco na aula de hoje, né? E aqui, em caso negativo, o ideal sempre, sistemas agroflorestais. Beleza? Era isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Espero que tenha sido produtivo. A gente se vê na próxima semana com mais um debate sobre recuperação de áreas degradadas. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.